Pai do Senhor, professoras, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Eu tô com uma gripezinha, mas logo vai passar, em nome de Jesus. Então a voz tá um pouquinho falhada, mas vai dar tudo certo. Então, estamos aqui para mais um módulo, o módulo 5, Amar e Servir com Alegria. E neste módulo, ele tá lindo, ele tá recheado de ensinamentos maravilhosos para as nossas crianças. Sobre o memorizando. Na aula anterior, a gente aprendeu quebra-cabeça, né? A gente também pode utilizar o quebra-cabeça também. E temos também como sugestão essa caixa, onde a criança ela vai girar a caixa, jogar, e vai cair sempre alguma informação. Aqui, ó, onde está o versículo no Velho ou no Novo Testamento. E ele vai lá dizer, né? Ó, chame um amigo para dizer o versículo junto com você. Mostre como fazer uma coisa dita no versículo. Ache o versículo na Bíblia. Tem também recite o versículo. E explique o significado do versículo. Então, esse dado vai fazer um memorizando muito bom, vai trazer toda essa explicação, vai fazer ele pensar e guardar no coração. E como sugestão também, eu trouxe esse coração, que ele vai se formando aos poucos. A criança vai falando, escolhe cada criança, tem 9 números. Então, escolhe 9 crianças. E cada vez que cada criança vai falando, vai formando a linhazinha, vai ligando os pontos. E no final vai formar um coração. E no meio dele está falando bondade, que é o valor encontrado nesse nosso tema. Um dos valores, né? Que é como fala lá no nosso versículo. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Lá em 1 Pedro 4:10. Então, já falamos do memorizando, né? Vamos entrar na história. Nesse módulo, nessa nossa lição, ela vai falar sobre servindo aos outros, servindo o amigo. E ela vai trazer a história de Davi e Mefibosete. Aí a gente pode utilizar de alguns recursos para contar essa história. E professor, enfatize a expressão. A expressão chama a atenção da criança. Por mais que naquele momento a sala esteja um pouquinho barulhenta, quando você dá ênfase, quando você dá expressão à história, eles começam a parar para ouvir, prestar atenção em você. Então vocês podem falar que Davi pega um saquinho, coloca umas pedrinhas, e Davi, ele venceu o gigante, e como ele venceu o rei Saul, pega uma coroa para representar o rei Saul o convida para morar em sua casa, e ele faz uma grande amizade com o Jonathan, filho do rei Saul. E aí, em determinado momento, o rei Saul e Jonathan vai para uma guerra, sendo que nessa guerra ele morre. E como não tinha outro herdeiro, o Davi, ele passa a ser o rei. E devido à grande amizade que ele tinha com Jonatas, ele parou, depois de ter assumido o reinado, e lembrou da aliança que fez com esse amigo. E chamou um dos servos para perguntar se ainda existia alguém da linhagem de Jonathan, do rei Saul. Então ele lembrou do filho de Jonathan, o Mefibosete, que Mefibosete, quando criança, ele caiu devido a Davi ter assumido o reinado. Quando troca o reinado, as pessoas da antiga família, eles precisavam sair daquela cidade para que não fossem mortos. Então a babá que cuidava de Mefibosete ficou com esse medo. Então levou ele
para outro lugar, um lugar seguro. E nessa retirada ela tropeça e cai, e ele fica com as pernas molinhas, né, como a gente fala. Sendo que aí, depois de um tempo, Davi convida, procura saber se tem alguém da linhagem e pede para que traga-o até o castelo, até o reinado, né? E Davi honra a vida de Mefibosete. Mas Mefibosete não fez nada para receber toda aquela honra, mas Deus cuidou daquilo tudo, né? E teve uma forma, a bondade, que estava lá naquele coração no começo. Através de servir aos outros, é Deus colocando a nossa bondade em ação. E que a gente leve isso para a criança, que elas entendam que servir aos outros é a gente trazer a bondade, expressar a nossa bondade que está no nosso coração. Então a gente apresenta que Mefibosete foi ao reino, procurou Davi, e Davi montou um banquete para ele. Fez uma mesa bem linda, farta, para que ele se assentasse, não só naquele dia, mas todos os dias de sua vida. E devolveu para ele todas as terras que era de Saul, devolveu para ele, que era de direito dele, né? Então, que a gente também lembre as crianças de honrar o próximo, honrar as alianças, né? Fazer a bondade. Aproveitando também, professores, no final, podemos sim trazer parte do plano da salvação. Lembrar para a criança que Jesus, em sua bondade, sua misericórdia, se entregou naquela cruz, limpou o nosso coração do pecado e nos deu a salvação. E a gente precisa lembrar eles disso também. A gente aproveita para trazer o plano da salvação, né, para essa história. E não esquecemos, né, tem um podcast, e no podcast vai lançar um desafio. E esse desafio tá incrível. A gente vai montar uma mesa para nossos amigos. Vai escolher um amigo, 2, 3, deixa eles à vontade, diz que eles podem convidar, né, o condomínio inteiro, se eles quiserem. A mamãe vai deixar. E aí eles vão fazer lá, dividir o lanche, mas lembrar eles que eles primeiro vão servir o amigo, para depois se servir. E para esse momento, eu tenho como sugestão montar um jogo americano. Esse aqui já está ilustrado, mas tem um outro que ele vai estar todo branquinho, onde a criança vai pintar, vai colorir, vai fazer um desenho e deixar esse jogo americano bem lindo para montar para aquele amigo. E ensinar ele a colocar o pratinho, colocar os talheres do lado e pedir para a mamãe fazer um bolo delicioso e ele ali servir aquele amigo, fazer um momento de alegria, de interação e de muita bondade, né? Para que ele já exercer aquele valor que ele aprendeu ali na escola, na igreja. Como sugestão, também tenho uma pintura para que eles façam do momento em que Davi traz que Mefibosete chega até o reino e eles partilham da mesa, daquele momento de honra. E eu espero que a aula de vocês seja maravilhosa, que os alunos, que as crianças aprendam, que elas já exerçam já na salinha esse momento e que elas saiam cheias do Espírito Santo desse momento. Fiquem com Deus. Até a próxima, professores.